Olá, você sabe por que a maioria das pessoas não é feliz no casamento? Nesse vídeo eu vou te mostrar como resgatar o seu casamento que está à beira do divórcio. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também duvidaria disso se eu não tivesse testado esse método em meu próprio casamento e com outros casais. Desligue-se de tudo à sua volta e fique comigo nesse vídeo, pois nos próximos minutos você vai descobrir como renovar o seu casamento e sair da crise. Se você está passando pela crise conjugal e não vê saída para o seu casamento, então é importante que você aprenda a identificar os erros e como não cometê-los mais. Quem me ouve falar com tanta autoridade sobre relacionamentos dessa maneira, acha que eu já nasci sabendo. Mas não é bem assim que funciona. Você não imagina o quanto já sofri com inúmeras dificuldades no início do meu casamento. Dificuldades que certamente você também está passando. Eu vou te contar um pouquinho da minha história para que você entenda como eu cheguei até aqui e isso pode te dar importantes lições para que você também chegue. Eu e meu esposo nos casamos em novembro de 2008. Éramos bem jovens e tínhamos muitos planos para a nossa vida a dois. Porém, logo nos primeiros meses de casados, enfrentamos vários desentendimentos. Eu achava que essas discussões aconteciam devido ao período de adaptação à nossa nova vida. Ah, que engano da minha parte! Os meses e anos se passaram e nada melhorava. As discussões ficaram cada vez piores. Até que chegou um ponto em que as discussões vinham regadas de palavrões, gritarias e muita ofensa. Já estávamos com 4 anos de casados e ainda vivíamos aquela mesma vidinha medíocre, um casamento de fachada. Para amigos e familiares, éramos um casal feliz, mas só nós sabíamos o verdadeiro inferno que era dentro da nossa casa. Não tínhamos prazer em conviver na presença um do outro. Estar no meio de colegas e amigos era mais agradável do que ficar em minha própria casa com meu marido. A cada dia que passava, eu tinha mais certeza de que me casar havia sido o maior erro da minha vida. Meu esposo também sentia isso. Certa vez, ele me disse aos berros que estava arrependido de ter se casado comigo. Eu definitivamente não via outra saída para nós, além do divórcio. Nós não passávamos uma semana sequer sem enfrentar uma briga. Foi então que certo dia tivemos uma discussão mais forte. Nos ofendemos profundamente com coisas que sabíamos que causariam feridas. Ele falou que queria viver a vida dele e já estava providenciando os papéis do divórcio. Pronto, foi aquele choque. Até então, eu apenas havia pensado no divórcio como uma opção distante e agora ele estava ali como uma única solução. Chorei muito. Passei a noite em claro na sala, pensando o motivo daquilo estar acontecendo. Onde foi que erramos? A minha cabeça estava fervendo e eu não via nenhuma outra saída além do divórcio. No dia seguinte, com os olhos inchados e uma enxaqueca terrível, decidi ligar para uma amiga que era mais experiente. Ela, naquela época, tinha 30 anos de casada e eu liguei pois queria desabafar e ouvir algum conselho. Ela me ouviu atentamente e me pediu que fosse até a casa dela para conversarmos pessoalmente. Eu não queria isso, pois tinha vergonha de expor os meus problemas para ela. Mesmo assim, acabei aceitando. Chegando lá, minha amiga estava me esperando com o esposo dela. Eu não sabia, mas o esposo dela era um conselheiro de casais. Eles me ouviram pacientemente e me deram alguns conselhos. Me disseram que seria necessário mais sessões de conversa como aquela. O meu problema conjugal não teria solução com apenas aqueles conselhos, mas precisaria de uma base sólida para compreender o contexto das coisas. Confesso que não era bem isso que eu queria, afinal, depois de tantos anos de sofrimento, eu buscava uma solução mais rápida e prática, mas mesmo assim, aceitei. Fiz mais algumas sessões de terapia com eles e nesse período eles me davam dicas de como me comportar com meu esposo. A cada sessão me foi dada uma tarefa, uma espécie de desafio para colocar em prática. E por incrível que pareça, deu certo. Todos os dias eu colocava em prática uma pequena tarefa e os resultados foram aparecendo. Semana após semana, percebi que meu casamento estava diferente. Algo havia mudado em mim. Meu esposo também estava em processo de mudança. Ele estava mais carinhoso, paciente, tolerante. Foi então que eles me convidaram para um grupo de estudos de casais, na qual eles eram os conselheiros. Após muita conversa, consegui convencer meu esposo a participar comigo do grupo de casais. Iniciamos os estudos em grupo e foi assim que conseguimos identificar com mais clareza o que estava acontecendo. Percebemos que os problemas não eram apenas uma característica do nosso casamento, mas todos os outros passavam por dificuldades.
O grupo se reuniu uma vez por semana durante 5 meses. Eu anotava em meu caderno todos os detalhes que os conselheiros do grupo falavam. Eu anotei exemplos dos colegas de grupo e as soluções que os conselheiros ofereceram. Não perdi nenhum detalhe daquele conteúdo riquíssimo. Comprei vários livros que foram indicados e consumi todo o conteúdo com muito entusiasmo. Percebi que, à medida que colocava o conteúdo das aulas em prática, meu casamento melhorava. A mudança não foi em um passe de mágicas, mas sim de forma gradual, crescente e madura. Eu mal pude acreditar que finalmente estava vivendo um casamento feliz. As discussões foram diminuindo e se tornaram diálogos passivos. As ofensas deram lugar a elogios, e a distância entre nós diminuía cada dia mais. Passamos de inimigos para amantes. Mesmo após o término das reuniões em grupo, eu e meu esposo decidimos continuar estudando e adquirindo mais conhecimento a respeito de relacionamentos. Compramos vários livros, participamos de palestras e treinamentos. Percebemos que a cada dia nossa visão com relação ao casamento ficava mais clara. Conseguimos construir um mapa a respeito do nosso casamento e quais caminhos corretos a serem trilhados. Se você passa por uma situação semelhante à que passei, você provavelmente está enfrentando os seguintes problemas: a infelicidade no casamento, o choro constante, discussões, a insatisfação, se sente desvalorizado, vontade de se divorciar, tem péssimas noites de sono, se sente fracassado e sem esperança com relação ao seu relacionamento. Eu sei exatamente como você se sente. E é muito difícil aceitar o fracasso de um relacionamento. Afinal, você não se casou para isso, não é mesmo? Pense bem, pois o divórcio não é uma solução. Com qualquer outra pessoa que você for se relacionar, terá problemas. Todo mundo tem defeitos. Não é à toa que muitas pessoas passam por vários relacionamentos e nunca conseguem ser felizes. Os casais costumam entrar no casamento sem nenhum tipo de roteiro a respeito das situações que poderão acontecer. Ficam completamente perdidos com relação ao comportamento do cônjuge, e a primeira reação é a briga. Existe sim uma maneira eficaz de driblar a crise no casamento. Antes de eu te falar a solução, é importante que você saiba o porquê está tendo esses problemas, pois quando você entender os pontos que tem errado, ficará muito mais fácil de você enxergar a solução. Sabe por que você e seu cônjuge não conseguem parar de discutir? Porque vocês estão criando expectativas a respeito de coisas diferentes. Vocês dois ficam esperando que o outro mude. O marido espera que a esposa seja mais ativa para o sexo, e a esposa espera que o marido seja mais romântico. Ele deseja uma esposa mais divertida, e ela quer que ele a ouça mais. Ele tenta se comunicar com ela de uma maneira, e ela entende de outra maneira. Vocês precisam compreender que existe uma falha na comunicação de vocês. Vocês ainda se amam, mas não conseguem expressar esse amor de modo que ambos fiquem satisfeitos. Entendam que não é só o amor que sustenta o relacionamento, mas o modo de se relacionar que sustenta o amor. Para isso, basta aprender a mudar o modo como enxerga o comportamento do seu cônjuge. Aprender a transmitir o amor da maneira que seu cônjuge se sentirá amado, e não do modo que você acha que ele gosta. Agora você já sabe que um dos principais motivos de seus problemas conjugais é o comportamento. De nada adianta uma esposa carinhosa se ela disser coisas negativas ao seu marido. E de nada adianta um marido romântico se ele não ajuda nos afazeres domésticos, por exemplo. Você consegue compreender que para transformar o seu casamento é necessário estudar a respeito de comportamento? É preciso saber muito bem como se comportar e utilizar as palavras, pois essas técnicas funcionam como gatilhos mentais em seu cônjuge. Através do seu comportamento, você pode despertar o amor ou o ódio, a felicidade ou a insatisfação. Percebeu o quão poderosa é essa solução? Você deve estar se perguntando como aplicar essas técnicas de comportamento. Existe um método avançado que eu vou te apresentar agora, que traz todas essas dicas e muito mais. Então, resumi todas as técnicas que foram aplicadas em meu casamento e que fizeram com que ele fosse renovado. O meu objetivo em reunir esse material é te capacitar a ter um novo estilo de vida no casamento, de modo a evitar atitudes que minam o relacionamento. Você sabia que o casamento não chega ao divórcio por apenas um motivo? Pois é, um casamento chega ao divórcio em razão de uma variedade de motivos praticados em sequência. Para superar a crise, é necessário colocar em prática uma série de comportamentos estrategicamente pensados. Eu e meu esposo, com base nos 9 anos de experiência a respeito de relacionamentos, produzimos um conteúdo riquíssimo e exclusivo, com linguagem simples, orientação didática e exemplos práticos para o dia a dia.
O e-book Casamento Renovado é um material destinado tanto para homens quanto para mulheres que estejam dispostos a construir um relacionamento saudável. Imagine você e seu cônjuge vivendo em um ambiente de paz, amor e respeito. Isso é possível para todas as pessoas, desde que coloquem em prática uma série de comportamentos. Por acaso você consegue manter uma vida saudável comendo frituras, comida processada, salgadinhos e doces? Acredito que não. Assim também é o casamento. É praticamente impossível ter um relacionamento saudável se você não praticar as atitudes corretas. É preciso adotar um novo estilo de vida que mude completamente a sua vida matrimonial. Ao final do estudo, você estará apto ou apta a enfrentar as dificuldades que uma vida a dois proporciona, a colocar em prática a fórmula que muda o modo de enxergar o casamento. Enfim, atitudes muito simples transformarão seu relacionamento se executadas da maneira correta. Você deve ter percebido o poder que esse e-book possui, e eu poderia vendê-lo por um alto preço diante dos custos que eu e meu esposo tivemos nos anos de pesquisas, aquisição de livros e estudos. Mas eu não vou fazer isso. Minha intenção aqui é exclusivamente que você mude o rumo do seu casamento e se livre definitivamente da crise. Decidimos colocar um valor promocional de lançamento. Então, o valor do e-book Casamento Renovado é de apenas R$ 49,90 por tempo limitado. Além disso, eu preparei alguns bônus que irão potencializar ainda mais o poder das técnicas contidas no e-book. O desafio de 30 dias para renovar o casamento é um guia prático, com uma tarefa para cada dia do mês, para que você aprenda a se comportar de maneira diferente no seu relacionamento e a compreender melhor o porquê seu cônjuge age de um modo que muitas vezes te irrita. Mas as 100 maneiras de reconquistar a sua esposa são dicas práticas para os maridos aplicarem no dia a dia, para aprenderem a entender melhor suas esposas e compreender o universo feminino. Mas as 100 maneiras de reconquistar o seu marido são dicas práticas para as esposas, para que elas aprendam e entendam melhor o que se passa na cabeça do marido e colocarem em prática no dia a dia dicas que transformarão o casamento. No total, são 4 produtos pelo preço de um. Os 4 produtos saem por apenas R$ 49,90, lembrando que esse valor é por tempo limitado. A entrega será feita pelo seu e-mail assim que a compra estiver aprovada. O e-book será enviado em formato PDF e você poderá ler em qualquer computador, celular ou tablet, ou até mesmo imprimi-lo. Você agora tem 3 opções. A primeira é não fazer nada e permanecer com seu casamento na mesma situação. A segunda é comprar livros, assistir cursos, palestras, passar por anos estudando e ainda assim não conseguir absorver todo o conteúdo necessário. E a terceira é poupar tempo, dinheiro e ainda assim sair com a solução em mãos, adquirindo o e-book, que já é comprovadamente eficaz e vai te mostrar o caminho passo a passo para renovar o seu casamento. Clique no botão abaixo, compre agora e garanta que seu casamento fique longe da crise.